Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Aprender. Hoje estou com essa maravilhosa Geliandra que vai explicar de uma forma bem leve como que é a parte da advocacia ambiental que todo mundo só ouve falar e não entende nada, e eu me coloco nesse todo mundo que eu realmente não entendo nada. E você está hoje aqui para desmistificar um pouquinho e falar para a gente como que funciona. Fale um pouquinho mais sobre você, com o que você trabalha. Boa noite a todos, gratidão pela participação aqui, pelo convite. Então, eu costumo falar que a gente entra na advocacia ambiental por amor e permanece por ódio. E depois é uma mistura de igual caviar, você só ouve falar, né? E agora a prática mesmo, é muitos poucos profissionais na área habilitados. Eu venho de uma carreira que eu comecei em 2001, no IBAMA ainda à época, né? Depois eu passei para o Instituto Chico Mendes, trabalhei na Aracruz Celulose, na fibra, tudo na área ambiental, né? E quando foi em 2017 que eu tinha que sair de Brasília, daí veio o convite para vir para o Paraná, porque já era um sonho mesmo vir para o Paraná, tanto que trabalhei em 6 estados diferentes para poder realmente alcançar essa porta de vir para o Paraná. Quando eu vim para cá, a minha diretora na época falou assim: Geliandra, é a passagem só de ida. Aí eu falei: tudo bem, lá tem direito ambiental, porque o direito ambiental não tem fronteira. Em todo lugar tem alguém sofrendo com o meio ambiente. E principalmente que mora nas áreas de rebaldes, né, que hoje a gente fala muito no racismo ambiental, por exemplo, porque são as pessoas que mais sofrem com auto de infração, são as pessoas que mais são notificadas por órgãos ambientais, municipais, estaduais e federais. Então, assim, o direito ambiental, ele é uma casa que não comporta cerca. Porque se você olhar bem, direito ambiental ele está num processo de uma licença de um salão, né? Como é que você vai descartar os resíduos, por exemplo, desse salão? Ele está no hospital, como é que você descarta as seringas, né? Então, assim, em tudo, e inclusive dentro de casa, de casa, né? Quem é que não tem uma caixa de gordura? Né, que é fiscalizado pela Sanepar, no caso, e pela Secretaria de Meio Ambiente. Então, meio ambiente, quando algum dia passou pela minha cabeça de sair, eu vi que eu não conseguia mais. Né? Já está nas entranhas, porque já são 20 anos trabalhando com o direito ambiental e o direito administrativo, porque pode existir direito administrativo puro, que é você trabalhar com as instituições públicas, mas dificilmente ele está desassociado do direito ambiental. Então, são duas áreas que a gente trabalha o tempo todo. Né? E geralmente o crime ambiental, quando ele ocorre, não tem como você ficar só na esfera, às vezes, municipal, estadual ou federal. Esse auto de infração vai ser comunicado ao Ministério Público, que daí vem o inquérito do Ministério Público, vai vir a responsabilidade civil de reparar esse dano. Então, a pessoa se complica no geral. Né? Então, assim, num contexto todo, eu sou feliz, porque através do meu trabalho eu alcanço pessoas que têm conhecimento, né? E outras que não têm nenhum conhecimento. E o bom é que eu vejo que a legislação, por exemplo, a de crimes ambientais, ela trabalha com pessoas que não têm conhecimento da legislação. Porque o direito ambiental ele é muito diferente dos demais, que ele trabalha o quê? A ninguém é dado desconhecer a lei no geral, né? No direito ambiental, os atos administrativos, eles não seguem essa ordem. Então você pode desconhecer uma normativa que é só do IAT, por exemplo, que essas pessoas que vivem em lugares mais vulneráveis não têm acesso, né? Ninguém fica pesquisando o tempo todo o site do IAT para saber o que tem lá. Enquanto que uma legislação ela tem ampla divulgação, tem o diário oficial, então a lei não é dada a desconhecer, mas os atos administrativos sim. E as pessoas analfabetas, as pessoas que sofrem de algum déficit de atenção, elas têm um diferencial nesse processo. Até não tem acesso à informação. Muitos, né? A Eu vejo, maioria. eu me coloco, né? Até as pessoas instruídas não sabem o que fazer, nem como se portar, e tem pessoas que também não têm acesso à educação, acho que coloca tudo meio que no mesmo bolo, que não tem noção do que é realmente o direito ambiental. Hoje, pensando enquanto pessoa física, o que mais as pessoas te procuram, que é o grande problema ali, que, eu tive problema da parte ambiental, vou contratar você. No pessoal que vive em áreas de vulnerabilidade,
Geralmente é por descarte irregular de resíduos, né, que é o famoso lixo que hoje, pelo marco, se chama resíduos orgânicos e sólidos. Né? A outra demanda, muito, são dos agricultores, né? Porque, assim, a depender se você está dentro de uma unidade de conservação, você precisa de uma autorização do órgão, mas é uma autorização administrativa. Não é de uma resolução, por exemplo, que coloca lá o licenciamento. Então, são atos bem diferentes e é um processo bem dinâmico, como eu estava falando. Não existe assim, hoje eu vou receber aqui só pessoas de baixa renda. É de um contexto geral. Entra no meu escritório de todas as faixas etárias. Né? Pessoas que eu, às vezes, tenho que buscar no judiciário, inclusive medidas liminares, para que elas não tenham uma energia cortada, que também entra nesses bolsos. Né? A área de APP, a maioria está em área de APP, e às vezes eles não estão nem em área de APP, eles estão numa área que a gente chama de plumagem da exaustão da água. Por exemplo, se você constrói uma casa, o arroio passava ali, já sempre passou, só que ele nunca sofreu inundação. Né? Aí, como a gente está sofrendo um processo de degradação ambiental em todos os sentidos, esse rio às vezes sofre um assoreamento. Então, ele fica mais raso. Conclusão, essa pluma ela vai ser maior. E então, antes, o que não acontecia de você estar dentro de uma área alagada, agora você passa a ter. E o IAT, inclusive, já trabalha com essa norma de regularização dessas áreas, porque não é uma área de APP. É uma área que ela sofreu influência de assoreamento e a plumagem de água ela consegue se expandir, vai se expandir. Né? E como que a pessoa consegue ter acesso a esse tipo de informação? A gente ainda não tem um canal, né, direto para isso. Então, assim, a desinformação na área ambiental ainda é grande. Tem gente que, por exemplo, tem áreas, ela vai lá, desmata, aí vai se tornar realmente um desmatamento, um exemplo, e que ela não entende que ela podia ter pedido ao órgão ambiental a supressão dessa vegetação, né, que supressão é o corte da vegetação. Tem casos que é permitidos. Né? Por exemplo, a araucária. Muitos chegam lá e falam assim, fui multado porque derrubei uma araucária. E a legislação estabelece que é permitido o corte de araucária, principalmente se coloca a pessoa em risco. E tem os procedimentos para isso. O que falta mesmo é uma educação ambiental mais ativa do pode e não pode. Devo e não posso. Posso e não devo, que são fatores diferentes. Mas no contexto geral, eu vejo assim que os órgãos ambientais, né, eu vejo isso desde sempre, desde quando eu estava dentro do IBAMA, que falta uma ativa maior dos órgãos em trabalhar com prevenção, com compliance com a sociedade. E não só multando. Né? Às vezes a própria notificação se transforma em uma infração porque eles não entendem que é só levar a notificação e dizer o porquê que fez aquilo. Ficam com medo do órgão ambiental, né? E não leva, não sai do start, não dá o start de fazer, mas a maioria é por desconhecimento, infelizmente. E hoje, pensando em questão de empresas, o que mais procuram você dentro da parte ambiental para questão de processo, multa? Qual que é o grande problema hoje da parte ambiental empresarial? As empresas elas têm um cunho bem diferente, né? Eu trabalho com palestra dentro das empresas desde meio ambiente do trabalho, por causa da NR1, que nós temos aí, que é uma norma que não importa mais a hora que você trabalha, e sim como na situação psicológica que você trabalha. Né? Então, assim, o seu sentimento hoje importa. As empresas, além do ESG, né, que é você saber o meio ambiente que você vive, o meio ambiente que o produto vive, o meio ambiente que sai uma produção de soja, até acompanhar essa cadeia de como é que saiu do estado do Paraná e de que forma chegou nos Estados Unidos. Como é que foi a cadeia das pessoas que trabalharam nesse meio de campo? Elas foram bem tratadas? Né? Elas tiveram a dignidade da pessoa humana preservada? Os direitos humanos foram preservados? Se tiver, por exemplo, um traço de trabalho análogo à escravidão, essa empresa vai sofrer todos os tipos de sanções, e não é só no Brasil. Então, as empresas elas estão mais engajadas em trabalhar com compliance. Né? Eu quero acertar do início até a linha de produção final. Então, elas trabalham muito com palestra, com dinâmica, com curso de capacitação, então, assim, em todos os níveis. Não é nem só a privada, né? As estaduais têm trabalhado bastante com a questão de saneamento,
no Brasil, elas trazem muito o contexto, assim, importa não só hoje instalar uma rede de esgoto, por exemplo, importa que cada cidadão entenda qual é esse processo, por causa das questões das ODS, né? Que é os 17 objetivos, mas são 169 metas a ser alcançado. E quando a gente trabalha com saneamento, por exemplo, é a ODS 6 de saneamento. Só que o saneamento tem 4 pilares, né? Então, é a questão da drenagem, como é que se você está numa faixa de certa altitude, como é que esse caminhão vai chegar até lá e como é que eu trabalho a comunidade para que ela faça o descarte de forma correta. Então, é uma preocupação num contexto geral, porque o meio ambiente, a questão das mudanças climáticas, não é mais uma falácia, ela existe, né? E essa mudança climática que as pessoas ficam imaginando, às vezes é uma catástrofe ambiental. Ela é só a de menos, né? A gente provoca mais impactos sólidos do que a natureza por si só, né? Só que a gente tem que entender o seguinte: se há desmatamento aqui, a gente está formando uma área de alta pressão, né? E o que traz a chuva é esse equilíbrio, baixa pressão e alta pressão. Então, quando tem a supressão de vegetação, isso acaba impactando, e aí a gente sente a mudança. Sente a mudança porque nós mudamos esse meio, né? O ambiente. Daí vai Então, falando, na mudança climática, mudança como se fosse a culpa do ambiente que está fazendo isso, mas não, a exatamente. culpa é nossa. Eu falo assim, que quem interage, qual é o ser mais vivo de todos, irracional? É nós, seres humanos. Então, assim, a natureza, independente da gente ou com a gente, ela vai sobreviver, né? Ela tem esse ciclo. Eu sempre uso um pensamento que veio do meu mestrado, que é o seguinte: quando você olha uma árvore, parece só uma árvore a copa, mas as árvores, elas têm uma troca de simbiose pelas raízes, que elas trocam oxigênio entre si, elas conseguem fazer doação para aquela que está mais deficiente, né? Então, assim, se elas agem com essa troca, imagina assim, por que nós não fazemos também essa troca, essa simbiose, né? Por que a gente teima em manter distante do meio ambiente como nós somos o meio ambiente, né? Nós somos o tempo inteiro mais do que a própria natureza. A natureza, quando você pega o solo, ele tem só o solo. Quando você pega as árvores, é só a árvore, né? Num contexto geral, parece isso. Mas veja, e está tudo em tese separado, né? O ar, a terra, o fogo, a água, são 4 elementos da natureza, separados. O único que tem todos os elementos dentro de si, sendo 24 horas, somos nós. Nós somos carbono, terra, 47. Nós somos o ar. Nós somos, se você olhar para um ser humano, eu olhando aqui para você, se hoje eu tivesse um infravermelho, ia ver você uma forma pirotécnica de fogo, então nós somos fogo, e nós somos 73% água. Isso é meio ambiente equilibrado. Então nós somos a própria natureza. Agora, fora nós, está tudo separado, enquanto nós estamos tudo agregado, tudo em conjunto. E isso, para mim, é uma forma de ver a perfeição, né, do equilíbrio, que está lá no artigo 225 da Constituição, o meio ambiente equilibrado, né? Se a gente olhar para a gente mesmo, a gente já vê esse meio ambiente equilibrado. É só exteriorizar. Mas é uma linha de pensamento que dá para entender, mas ao mesmo tempo bem complexa. E se a Bastante. gente colocar o ser humano dessa forma, é verdade, mas é uma linha bem complexa de pensamento. Porque daí você vai colocar o ser humano como começo, meio e fim. É ele que está fazendo, ele que está produzindo e a culpa é dele lá no final. Não foge muito disso, Não, né? mas só que é verdade, né? É por isso que o meio ambiente ele é um microsistema, né? O direito ambiental no si, ele trata o meio ambiente como um microsistema, porque ele é um direito coletivo de todos e difuso, pertence a todos, né? Então, assim, quando uma empresa ou um indivíduo comete um crime ambiental, por que ele é punido nas 3 esferas? Porque a gente tem que pensar que ele cometeu agora e quem vai ainda estar sofrendo essa ação é a geração futura. Por isso que ele não tem uma linha de tempo esticada, né, de ser ou não ser, de quem atinge. Quando eu atinjo você, eu estou atingindo todo, né? Eu estou atingindo todos os seres. Mas isso assim é um pensamento que é verdade, é bem complexo, porque o ser humano, ele entra no meio, né? Ele faz parte de todos esses
do ambiente que ele está construindo hoje, o ambiente vai ficar para a pessoa daqui 30 anos, e o que a consequência que ele fizer hoje vai ter consequência para a pessoa daqui Sim, 30, 50 anos. O que pensando dessa forma é justo, mas pensando da forma, nossa, é complexo. demais. Como que eu vou poder julgar uma pessoa por uma ação futura do problema que aconteceu Agora, hoje? eu vou te dar um exemplo, assim, do que aconteceu em Mariana. Eu estava trabalhando no Parque Nacional de Abrolhos em 2015, quando a barragem estourou, né? A barragem estourou em Minas Gerais. Ela passou pela Bahia, atingiu o Espírito Santo e ainda teve resquícios no Rio de Janeiro. Nós passamos 4 estados, né? O que essa população a população de marisqueiro da Bahia, do Espírito Santo e parte do Rio de Janeiro ficaram por tempos e ainda a maioria estão sem poder usufruir da sua profissão, que era de marisqueiro, por exemplo, que é pegar o marisco, né? Você vê que assim não tem fronteira. Então, um dano que eu faço, eu falo que é até um meio que humano, né? O dano que eu faço a alguém, eu estou fazendo para mim e para toda uma cadeia de pessoas, né? Então, esse pessoal de Minas Gerais, eles foram atingidos, né? Pessoas que deixaram de ter identidade, que estão sofrendo com a questão de identidade. Porque quando você qualquer lugar que você esteja, quando você lembra da sua infância, você lembra do seu lugar. Você lembra de onde você cresceu. Né? A gente lembra do cheiro, às vezes até da chuva quando chega. E quando você passa por um impacto, pelo dano ambiental, que tira isso, você está tirando a identidade de todo um povo. Por exemplo, quem está nascendo hoje na região ribeirinha da Bahia, que foi atingida pela Mariana, e do Espírito Santo, a maioria já está deixando de conhecer quem é o marisqueiro, qual é a sua profissão. Porque por 20 anos, como a lama é muito tóxica, eles não podem pegar marisco em certas regiões. Então, aquele povo, a maioria analfabeto, teve que buscar um outro recurso de vida. Então, a gente vai mudando a cadeia de um todo. Né? O sistema ecológico que acontecia ali de forma natural já não vai acontecer. É como quando você está gripado e você toma um medicamento, uma aspirina. Pô, vou falar do paracetamol. Fico mal com paracetamol. Eu paro uns 3 dias ruim pelo paracetamol se eu tomar. A mesma coisa no meio ambiente. A natureza vai parar. Aquele processo por muitos anos para se ser o que era antes, vai demorar. Por isso que essa reparação da presente e futura geração, ela é assim, eu vejo que é muito assertiva no direito ambiental, porque tem coisas que a gente parece assim, não, a água está limpa, né? Como acontece lá agora. Você olha a água limpa, mas quando você vai para o fundo daquele rio, é só lodo. Né? E quando a maré seca, que aqui, lá tem a influência em maré baixa, maré alta, o cheiro é insuportável, né? O odor é insuportável. E a gente é influenciado por isso o tempo todo. Às vezes é visual, né? Tanto que a legislação ela trata até de poluição visual. Porque quando você coloca muita luz, não é só pro pássaro. Tem gente que pensa que é só pro pássaro, mas não. Imagina aquilo 24 horas na sua cabeça. Aí você começa assim, poxa, eu vi essa propaganda, nossa, eu recebi o meu salário, né, mínimo, mal deu para eu comprar a feira. Agora imagina aquela propaganda maciça o tempo todo. Isso deixa a pessoa deprimida, né? Isso vai levar a pessoa para a acabar indo para um psicólogo. Então, assim, essa emoção também adoecida também faz parte do meio ambiente. Só que o meio ambiente é diferente, né? E a gente, quando fala meio ambiente, a gente imagina num cenário que é só a mata, a proteção do pássaro. Eu ouço isso com frequência, né? Ah, você trabalha com direito ambiental, é só vive na mata. Eu falei, gente, vai muito mais além. O direito ambiental, ele sai das 4 paredes, sai da mata e vem para as 4 paredes. Né? Quando eu trabalho nas minhas palestras, eu sempre pergunto assim, quem de vocês passou dentro do ônibus falando do que jantou, de como dormiu, de como acordou? Ninguém. Começa falando do trabalho já de casa, estou saindo para trabalhar. Dentro do ônibus vai falar sobre trabalho. E na volta, ele não vai falar assim, vou chegar em casa agora e vou fazer isso ou aquilo. Raramente. Né? Você vai sair do trabalho, vai continuar falando do trabalho. E se chegar em casa e tiver a oportunidade, você está falando do trabalho. Então, essa psicologia voltada para o direito ambiental, que a gente
que eu trabalho na Comissão de Direito Ambiental do Trabalho, ela vai além, porque nós vivemos mais tempo no trabalho do que em casa, né? Mais tempo com o grupo de trabalho do que com a família. Então, o meio ambiente em que você está inserido, às vezes um barulho de ar-condicionado, que hoje tem os sistemas ergonômicos, né, de barulho, de ruído, tudo influencia, que está na RN1, que influencia no seu bem-estar e que as pessoas não dão conta, porque às vezes você está parecendo tão cansado. Esse cansaço não é exatamente físico, né? Você pega um homem, às vezes, de 100 quilos, olhando para ele, ele não tem cansaço físico, é mental, né? E agora eu acredito que esse olhar mais para a questão mental tem trazido também as pessoas a refletirem sobre o meio ambiente em questão de ecologia, né? O meio ambiente ecológico, porque a gente fala em meio ambiente ecológico, meio ambiente de trabalho, meio ambiente rural, meio ambiente... Então, assim, são vários departamentos dentro desse direito ambiental. Às vezes você pega, como a minha impressão também, a situação é tudo do ambiente, tudo ali, a parte de floresta, mata, isso, e acabou, e Licenciamento ambiental. acabou o direito do ambiente, é isso. Mas quando você para ver tudo que ele abrange, é muita coisa. Muita coisa. É por isso que eu falo assim, que você rompe todas as fronteiras e você vai e vê que é dentro de caixas. São gavetas do direito ambiental. Então, quando eu falo direito ambiental, a depender do contexto, a pessoa pensa assim, então você fica do lado do infrator ou do lado da empresa? Eu falei assim, eu sempre falo assim, é um contexto bem amplo esse que o senhor está falando, né? Porque eu fico do lado, primeiro que eu não tenho lado, né? Eu sempre penso que assim, todos nós temos algo a defender, que é diferente de ter lado. A empresa, ela tem, por trás de um CNPJ, tem um CPF, né? Tem pessoas ali, então tem responsabilidades. E aí, quando eu penso de desconstruir uma cadeia, não é só uma cadeia de produção, né, que vai ser impactada. Tem o servente que está ali, tem toda uma cadeia de pessoas que trabalham com aquele sistema, né? Você pega uma cervejaria, não é só o ato de fazer a cerveja, é a preocupação que eles têm, por exemplo, em tratar essa água e reutilizar ela várias vezes, né? Então, é todo um contexto. Não tem como você falar assim, meio ambiente só dos bichos, aliás, eu sempre da fauna e da flora, né? Eles fazem parte, mas não é só isso. O direito ambiental não é só isso, né? Ele vai a pessoa, a dignidade da pessoa humana que está relacionada ao direito ambiental, a universalidade do saneamento, que é questão do direito ambiental. Você vê, a gente já está falando de saneamento que envolve área urbana, né? A dignidade da pessoa humana de se sentir bem nos 3 pilares da saúde, é física, emocional, porque se você não está bem nesse pilar, nesse triângulo, você está em desequilíbrio, né? A mesma coisa funciona no direito ambiental. A empresa, ela tem que estar bem no triângulo dela, de produção, de pessoal, para estar bem na área ambiental também. Então, assim, se alguma coisa não estiver bem ali, vai ter desequilíbrio. Na questão humana também. Se você está lá com uma pessoa que passa a vida trabalhando, ganhando um salário mínimo, aí chega um órgão ambiental, vai lá e multa ele em 3 mil reais. Gente, 3 mil reais para essa pessoa é como se fosse 3 milhões de reais. Importa, então isso importa, porque vai impactar na dignidade da pessoa humana. Então, entra direitos humanos. Se eu promovo o saneamento básico do centro de uma cidade, mas na parte não urbanizada dessa cidade, que esse é o seu entorno, eu não promovo o saneamento, ela vai ter que chegar em casa depois de 44 horas de trabalho, vai sentir o odor dentro de casa, eu estou impactando na dignidade dela, né? E aí eu entro em princípios que está dentro do saneamento. Então eu falo, o direito ambiental, assim, quando você olha, ele é 360, né? Quando eu falo para você assim, uma pessoa que vai ser internada, por exemplo, segundo a legislação, ela tem que é necessário ela estar a 1,5 m de distância, uma maca da outra. Aí você pega um corredor de hospital, como existe lá no Nordeste, que está um atrás do outro no corredor. Isso também é direito ambiental, por causa da questão de saúde pública, né? A saúde pública é direito ambiental. Então, assim, eu não estou nem falando de fauna e flora,
Eu estou falando de pessoas. Então, esse contexto do direito ambiental, ele é fascinante, mas também é de enlouquecer às vezes. Ainda mais pensando em toda essa gama que tem dentro do direito. Então, eu queria agradecer a sua presença. Deixa pra gente as suas redes sociais para o pessoal te seguir, poder te contratar se tiver algum problema dentro disso. Agora, para entender também que o direito ambiental ele vai muito além de só a parte de ou floresta ou algum outro problema. Não, ele é muito mais abrangente do que isso. Obrigada por explicar para a gente como que é, para a gente ter uma pequena noção do que realmente é o direito ambiental, né? Assim, é amplo mesmo, né? Ele não tem fronteiras, né? Ele está no meio de todos. Eu agradeço a oportunidade, o prazer é todo meu, imenso prazer, porque como eu falei, antes eu falava, eu amo o direito ambiental, para mim é uma fruta suculenta, né? Eu estou nas redes sociais, nas IOTS, Consultoria Ambiental, no Instagram, tem a Geliandra Lopes Alves.adv, também tem bastante conteúdo lá na área ambiental, né? A As e Outros, ela tem nas redes sociais, eu acho que Instagram, e também no TikTok, né? Tá lá no TikTok, porque nas e Outros eu trabalho muito o contexto, inclusive de construção de trilhas, né? Agora mesmo a gente teve acidente aí, como que se prevenir, o que é uma trilha segura? Então, também isso está dentro do direito ambiental e da consultoria ambiental. Muito obrigada, que seja a primeira de muitas participações para a gente entender um pouquinho mais dessa área. Vamos, depois a gente fala sobre licenciamento.